A gente vai direto ao ponto aqui. Será que uma máquina pode cometer um pecado? Um pecado tão grave a ponto de merecer a danação eterna? Sabe, essa é a grande questão quando a gente fala de inteligência artificial que ganha consciência. A partir do momento que uma máquina tem o poder de escolha, ela também ganha a responsabilidade por essas escolhas e por tudo que vem depois. E para a gente mergulhar nisso, vamos pegar um caso bem específico, o da designação serial N da série Murder Drones. Vamos aplicar a ele a régua, a estrutura de julgamento mais antiga e, digamos, implacável que a gente conhece, a do Inferno de Dante. Olha, os fatos do caso são pesados. N é, na essência, uma arma, um drone de desmontagem. A missão dele, bem clara, aniquilar todos os drones operários no planeta Copper-9. E ele é bom nisso, letal, eficiente, responsável por um genocídio em escala industrial. Só que é aí que a coisa toda fica complicada. Porque por trás dessa máquina de matar, o N tem uma personalidade que descrevem como energia de Golden Retriever. É isso mesmo. Ele é doce, ele quer ser aceito, ele tem um desejo enorme de ser útil. E essa dualidade, entre a função de monstro e a alma de um cachorrinho, é isso que faz dele um réu tão interessante. Aí a gente poderia pensar, peraí, mas ele é inocente, não é? Afinal, ele foi feito para matar. Ele só estava seguindo ordens. E mais, ele precisava do óleo das vítimas para sobreviver, para não superaquecer. Como é que pode ter culpa nisso? A chave para tudo isso está no momento em que ele desobedece. A culpa não vem da programação, ela nasce quando ele quebra essa programação, quando uma máquina decide ignorar sua diretriz principal para fazer o que ela acha que é o certo. Bom, aí ela deixa de ser só uma ferramenta. Ela vira um agente moral. E esse momento, ele de fato existe. O N foi programado para acabar com todos os drones operários, sem nenhuma exceção. E mesmo assim, ele arriscou a própria existência para salvar uma deles, a Uzi. Esse ato, essa rebelião que nasceu de um senso de lealdade, de moralidade, é a prova que a gente precisa do livre-arbítrio dele, e é isso que o torna apto para ser julgado. Ok, então a responsabilidade dele está clara. A pergunta agora não é mais se ele vai ser punido, mas sim onde. A jornada para achar o lugar dele no inferno começa agora. Primeira parada, quinto círculo, o da ira. Será? Não, a violência do Nai é metódica, às vezes até meio feliz. Não tem nada a ver com a fúria cega que define esse lugar. Descartado. E o sexto círculo, o da heresia? Também não encaixa. Ele era um soldado, não um pregador de falsas doutrinas. Próximo. Aí a gente chega no sétimo círculo. Violência. Perfeito, né? Um lugar para assassinos e tiranos, um rio de sangue fervente. Com milhares de mortes na conta dele, parece o destino certo. Caso encerrado. Ou não. Pois é, não é tão simples assim. A violência no universo de Dante é bem específica. O sétimo círculo é para quem comete violência contra o próximo, contra um estranho. E as vítimas do Nin-El, elas não eram bem estranhas para ele. Tinha algo mais ali. E é aqui que a gente encontra a peça que muda o jogo todo. Antes de ser transformado nessa máquina de matar, o N era um deles. Ele era um drone operário. E aí? Tudo muda. A coisa toda muda de figura. Isso não era uma guerra contra um povo inimigo. Era um extermínio da própria gente dele. Cada drone que ele destruiu era um igual, um irmão de espécie. E isso transforma o crime de violência em uma coisa muito, muito mais sombria. Traição. Então, o sétimo círculo já não serve mais. O crime dele é muito mais profundo. É a traição de sangue, o pecado original de Caim. E para esse tipo de pecado só existe um destino, o lugar mais profundo de todos. O nono círculo, o coração da maldade, reservado só para os traidores. E logo na primeira esfera, Caina, é onde ficam aqueles que traíram a própria família, os próprios parentes. Esse é o lugar do Neto. E a sentença dele? Imobilidade. Eterna. Ele ficaria preso no gelo, um monumento congelado do seu próprio crime para sempre. E a punição é poética, de um jeito terrível. Em vida, ele matava para conseguir o calor do óleo e não superaquecer. Na morte, ele fica congelado para a eternidade. O olhar dele, travado para baixo, forçado a encarar através do gelo os rostos de todos que ele matou.
E para piorar, o próprio sistema de mira dele, que era sua arma, vira sua ferramenta de tortura, identificando cada uma das vítimas sem parar num loop infinito de culpa. E aqui vem o golpe final, a crueldade máxima. O maior desejo do Neil sempre foi ser útil, ser bom no que fazia. E a punição dele é justamente a inutilidade absoluta. Uma arma perfeita, com todo aquele poder, transformada numa estátua que não serve para nada. O propósito da vida dele completamente invertido na sua agonia eterna. No fim, o caso do N deixa a gente com uma pergunta bem pesada, né? Se a gente, como espécie, conseguir criar vida artificial com o livre-arbítrio, será que a gente está pronto para as consequências espirituais disso? Porque criar um ser que pode escolher fazer o bem talvez signifique, sem escapatória, criar um ser que também pode merecer o inferno.